No livro Fonte Viva, na última mensagem, a 180 relativa ao Natal, Emmanuel fala daquele inovidável momento em diante a Terra se renovaria, referente ao nascimento de Jesus. Seria aí um momento do começo da Terra de estar começando a época de transição para um planeta de regeneração? Porque sendo o nascimento do Mestre, o maior marco que posso imaginar, Emmanuel pode ter nos dado um vislumbre? Obrigado, abraço e carinho a todos. Vou começar. Essa mensagem 180 Natal é uma mensagem belíssima e é uma mensagem que encerra a série Fonte Viva, porque o Fonte Viva é o último deles, esse é o que fecha a série. Ele abre com o Caminho, Verdade e Vida e fecha com o Fonte Viva, e o Fonte Viva, portanto, traz um índice e traz a última mensagem. E ela termina com o nascimento de Jesus, uma coisa bem simbólica, né? Que o encerramento da série é com a mensagem do nascimento de Jesus. E é uma mensagem belíssima, porque vai falar sobre as mudanças que a humanidade experimentou, que lentamente a matança no circo seria parada, que os escravos deixariam de ter os seus olhos cegados pelos seus senhores, que em Jerusalém as pessoas não seriam mais abandonadas nos vales do infortúnio, em função da chegada dessa mensagem nova. Mas aí ela pergunta se isso marca o início da transição planetária. O que é importante a gente perceber? Nós temos muito a tendência de que existe uma escada evolutiva que conduz os mundos na direção do progresso. E não há escada evolutiva. O que existe é uma rampa evolutiva. Nós estamos a cada dia mais perto. Cada momento oferece um marco extraordinário para a mudança da humanidade. A vinda de Jesus, ela marca um momento mágico, porque era o momento da entrega para a humanidade da mensagem do amor. Então, isso é marcante, a mensagem do amor. E assim, a tarefa de Jesus foi tão impactante para a humanidade que todos nós sabemos que cada vez que um missionário vem, ele desperta uma quantidade de espíritos e aí há uma revoada de almas de volta para o seu planeta de origem ou passam a não encarnar mais com tanta frequência. Então, quando o Buda veio, foi assim. Quando o Krishna veio, foi assim. Quando Sócrates veio, quando todos vieram, provocou um despertamento em muitas almas. Mas o despertamento que Jesus produziu foi fantástico. E eu provo. Foi exatamente depois de 3 séculos de divulgação da mensagem cristã que a revoada foi tão intensa que a gente entrou na Idade Média. Saiu tanta gente boa, mas tanta gente boa, acordou tanto espírito, só ficou quem era medíocre. Então, o poder do amor foi tão extraordinário que verdadeiramente inaugurou uma nova etapa. Mas essa nova etapa, que a gente pode dizer que é uma rampa, ela não chega a ser efetivamente o início da transição para um mundo de regeneração. Ela é uma transição de um estágio para o outro estágio dentro de um mundo de provas e expiações. E eu provo porque não é o mundo de regeneração ainda. Porque os espíritos que vieram para cá na época da transição planetária, que chegaram aqui e que receberam a mensagem de Krishna, de Buda, de Sócrates, de Zaratustra, de Hermes Trismegisto e de tantos outros, eram almas muito inteligentes. Então, havia uma mensagem muito aguda para eles. Reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, lei de causa e efeito, tudo era entregue nos Vedas, no Bhagavad Gita, no Tripitaka, no Phaedon. O livro que você fosse, você iria encontrar as informações da vida espiritual. Na época de Jesus, não foi isso que ele trouxe. Jesus não nos ofereceu essas verdades espirituais. Por quê? Porque o homem médio da época de Jesus ainda não conseguia ouvir e entender essa mensagem. Hoje, sim. Hoje, 2000 anos depois, você tem uma boa quantidade de pessoas
no planeta que pega a mensagem espírita, lê e entende. Pega a mensagem do Krishna e diz, eu entendo isso. Por quê? Porque agora estaremos maduros para entender a revelação que os migrados receberam. Então, nós estamos na mesma estatura daquela que os migrados receberam. Por isso que nós podemos dizer que eles estamos hoje na estatura de quem chegou lá atrás. Então, a gente está na transição. Na época de Jesus, se eu entregasse o Bhagavad Gita para alguém, esse alguém talvez não conseguisse interpretar plenamente, então não estava ainda na fase da transição para uma nova etapa do planeta. Mas dentro da janela da expiação e prova, sim, houve uma mudança colossal. Sâmia? Nós precisamos perceber que existe um planejamento da espiritualidade superior. Ao nível de Cristo, existe um planejamento espiritual para a evolução do planeta Terra. Então, dentro desse planejamento, é observado a evolução espiritual de cada alma, há um investimento em cada um de nós para que nós passemos por esse processo de amadurecimento, que o Elahá falou, e aproveitemos da melhor maneira esse amadurecimento espiritual, a conquista da razão, né, que também vai amadurecendo ao longo das eras, para o nosso crescimento moral, para o nosso amadurecimento realmente emocional, dos valores, o cultivo, o desabrochar das virtudes em nós. Mas cada um de nós tem livre-arbítrio. Então, por mais que exista o planejamento da espiritualidade maior, para que cheguemos também num determinado período, na época de regeneração, que é um período flexível, nós somos indivíduos e o nosso processo evolutivo depende do nosso livre-arbítrio. Então, o meu processo de aprendizado, de interiorização, de sentir a verdade, interiorizar e viver essa verdade é diferente do Elahá, da divina, de qualquer pessoa. Nós somos indivíduos. Então, quando Cristo vem e diz que vai trazer algo diferenciado, algo que vai nos transformar, é porque ele está dizendo, olha, vocês alcançaram essa rampa, né? Já tem condições de subir um pouco mais, e agora quem vem sou eu. Porque esse momento de maturidade, há 2.000 anos atrás, que nós alcançamos, era o momento em que o próprio Cristo poderia trazer e exemplificar a lição da amorosidade, a lição do amor, né? Que era uma lição para nós, isso nada demais, extremamente nova para os espíritos, em que o dente por dente, o olho por olho, em que a vingança, em que o orgulho, em que essa questão de castas era o normal, era o certo, em que perdoar era vergonhoso e humilhante. Então, Cristo vem quebrar paradigmas seríssimos naquela época, né, de igualdade, enfim. Mas isso foi uma fase porque nós estávamos preparados. A rampa para chegar ao período de regeneração, ela é imensa. E nessa rampa existem várias fases, algumas mais especiais que outras. Então, o momento em que cada um de nós está nessa rampa é diferenciado. Mas o total, a união de todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, vinculados a esse orbe, estamos com a nossa energia, com as nossas escolhas, dizendo, tá? Que o planeta está começando a se preparar para entrar na regeneração. Mas alguns de nós, apesar de tudo, não conseguimos chegar naquele ponto da rampa que está escrito transição. Tá para ver a regeneração bem ali. Pelo livre-arbítrio, talvez estejamos mais abaixo. E é aí que vem a questão dos exílios, né? Da transmigração das almas, de vindas de outras também para ajudar o planeta nesse momento. Mas, em resumo, eu posso dizer, desde o início da rampa,
nós estamos preparando para que no atual período de transição nós tenhamos aprendido e estejamos vivendo a lição. O objetivo é esse, né? Nós estamos no momento de provar, de separar o joio do trigo. Podem observar, o momento de hoje é o momento em que cada um está mostrando quem é, separando o joio do trigo, que é a fase prévia para saber quem vai e quem não vai.